Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai falar basicamente sobre dois assuntos, que foi o último comunicado ao mercado da Ex-Brasil, falando sobre a aquisição de participação acionária relevante, para quem já sabe foi de Luiz Barsi, e também sobre a renúncia da diretoria estatutária da empresa. Bom, em primeiro ponto, vamos ver logo aqui esse comunicado. Foi esse comunicado ao mercado feito ontem, no dia 5 de junho de 2023, onde a empresa fala que vem pelo presente comunicar a seus acionistas e o mercado em geral que recebeu a correspondência do senhor Luiz Barsi Filho, informando sobre o aumento de participação acionária detida por ele na companhia. Conforme correspondência anexa ao presente comunicado, o senhor Luiz Barsi Filho passou a deter 30.100.000 ações ordinárias, o que equivale a 5% do total de ações emitidas pela companhia. O senhor Luiz Barsi Filho informou ainda que a operação visa exclusivamente o investimento de médio e longo prazo na companhia. Veja, muita gente aí no mercado se espelha, espelha os seus investimentos baseado também no que o Barsi faz. Caso você acredite que a empresa, a Ex-Brasil é uma empresa para o médio e longo prazo, você também já imagina que esse é o pensamento do Barsi. Eu basicamente não tenho essas ações nessa carteira aqui que eu apresento, porque pelos motivos que eu já falei também sobre a EDP Brasil. Era uma empresa muito boa, ainda é na verdade uma empresa muito boa, mas como eu já tinha incluído duas ações, que foi a Taesa e a ISA-CTEP na carteira, duas ações do segmento de energia, e o valor ainda não era suficiente para diversificar o bastante, inclusive dentro do mesmo segmento, eu ainda não decidi incluir nenhuma outra empresa do setor de energia na carteira. Mas, assim como o Barsi, muita gente também que investe aí nas ações, acredita que a Ex-Brasil é uma boa empresa para o médio e longo prazo, ainda que no momento não esteja pagando bons dividendos, como a gente vai ver. Aqui, você percebe que é uma empresa que teve uma boa valorização nos últimos 12 meses, cerca de 17%. Já com relação aos dividendos, é uma empresa que realmente está deixando a desejar, porque é uma empresa que distribuiu apenas 0,87 nos 12 meses, sequer a gente deve considerar como uma empresa pagadora de dividendos, porque isso aqui realmente é irrisório. É uma empresa que está sendo cotada a R$ 12,35. Esse valor que foi já bem menor, como a gente pode ver aqui, no finzinho de 2022, esse valor estava na casa dos R$ 9,00, R$ 9,10, e depois deu uma disparada, E sem falar que nesse primeiro trimestre da empresa também não foi um primeiro trimestre assim tão vantajoso, tão lucrativo para a empresa. Antes mesmo, quando a empresa era negociada no código TIET, antes da empresa entrar para o novo mercado e ter apenas as ações ordinárias, você percebe aqui, eu vou pegar o maior valor que a empresa que as ações estavam sendo negociadas, quase R$ 18,00. Agora vamos ver os dividendos, só em 2020, somando todos esses proventos aqui de 2020, de 0,08, 0,16, 0,33, 0,24 mais 0,22, isso dá um pouquinho mais do que R$ 1,00. Levando em consideração vou botar até por cima, tá? Levando em consideração os R$ 18,00, mais de R$ 1,00 é bem mais do que a empresa está pagando agora, porque esse 0,87, se a empresa tivesse sendo negociada a R$ 10,00 outro ponto aqui, esse ano que teve essa máxima aqui dos R$ 17,72 foi em 2020, onde também teve a mínima, que foi por conta da pandemia, chegou a R$ 11,00, um pouquinho menos, R$ 10,44. Então, quem aproveitou essa janela aí, esse período de baixa, justamente por conta da pandemia, acabou lucrando bastante com os dividendos, recebeu bastante proventos da empresa, Porque se você deixa
uma média aí entre olha que eu estou botando por cima, né? Esse período do valor mais alto. Se você botar aqui até o fim de 2020 por ali, se você deixar na média R$ 15 por ação, suponha que você recebeu R$ 1,20, esse valor foi quase 10%, né, de dividendo. E depois da fusão da Ex Brasil, o que a gente vê é que a empresa só veio fazer em 2022 só fez uma distribuição de dividendos. Em 2021 ainda chegou a fazer duas, né, mais cerca de 17 centavos, somando com esse daqui, cerca de 18 centavos aí por ação, também bem abaixo do que já foi um dia, né, nos períodos até 2020 e antes da pandemia. Uma empresa que era muito boa no quesito de distribuição de dividendos, mas no momento realmente está deixando a desejar. Como eu falei, com relação aos resultados do primeiro trimestre, é uma empresa que teve uma receita líquida nesse primeiro trimestre de 2023 maior do que o primeiro trimestre de 2022, teve uma variação de 16%. O custo com energia, ele diminuiu nesse primeiro trimestre de 2023, né? Teve uma redução de 7,7%. Outro fator importante foi a margem líquida. No primeiro trimestre de 2023, ele aumentou com relação ao primeiro trimestre de 2022. Agora, quando a gente vai para o que de fato importa, o que às vezes o mercado quer realmente saber, que é o lucro líquido, a empresa saiu da casa dos 70,9 para 60,4, o que representa uma queda de quase 15%. E quando a gente vai para o lucro líquido ajustado, esse valor ali também teve uma queda de quase 15%, ficando nos 14,7% de queda. O EBITDA aumentou, o que é positivo, né? Isso significa que a empresa está conseguindo gerar mais caixa quando a gente faz uma análise do primeiro trimestre do ano passado com esse primeiro trimestre. O EBITDA ajustado, né, também continuou sendo muito bom, ficou aí na casa dos 30,6%. Já a margem EBITDA ajustada, ela também acompanhou o EBITDA ajustado, deu uma diminuída de 5,8 pontos percentuais. E a margem EBITDA sem ser ajustada também teve um acréscimo aí de 6,3 pontos percentuais, um pouquinho também maior do que a margem EBITDA ajustada. Então veja só, para esse primeiro trimestre de 2023 que passou, a gente já está no aguardo em agosto, né, dos resultados do segundo trimestre. A empresa conseguiu gerar mais caixa, isso é um fato. O EBITDA aumentou com relação ao ano passado. No entanto, o lucro líquido deu uma recuada. E a gente sabe que para muitos investidores, né, um dos fatores assim que muita gente decide se posicionar naquele ativo é saber o lucro líquido daquela empresa naquele determinado período. Se foi positivo, isso a gente sabe que as pessoas começam a especular, isso mexe, né, no inconsciente e no subconsciente, e as pessoas, às vezes sem nenhum fundamento, decidem aportar naquela empresa justamente porque teve bons resultados naquele trimestre. Baseado nisso, que a empresa não teve bons resultados agora nesse primeiro trimestre, levando em consideração o lucro líquido, mas o EBITDA foi muito bom. Uma outra informação também foi que agora, já no finzinho de maio, a empresa emitiu um fato relevante, anunciando a renúncia de Clarissa Della Nina Sadoc Arcose, que tinha a posição de diretora-presidente da companhia, né? E ela decidiu renunciar por motivos pessoais. E quem vai assumir essa direção da presidência é o senhor Rogério Pereira Jorge, que no caso é o atual vice-presidente comercial. Então veja só, a gente pega um lucro líquido que não foi tão interessante para o primeiro trimestre. Também tem caso de renúncia. Até então, e ainda bem, né? Não foi nenhum escândalo, foi simplesmente por motivos pessoais. A gente une esses dois fatores e mesmo assim, Bassi, que é um grande investidor aí do nosso mercado brasileiro, né? Uma grande inspiração para muita gente, principalmente para quem visa o médio e longo prazo, decide aumentar as suas posições na Ex Brasil. Você ter 5%, ter uma participação de 5%,
numa empresa com patrimônio de pelo menos 4 bilhões, como é a Ex-Brasil, já é algo bastante relevante, né? Algo para você, no mínimo, ficar de olho e tentar entender melhor quais foram os fatores que levaram um grande investidor a se posicionar mais ainda em uma determinada empresa. E com isso a gente colocar no radar aquela empresa, né? Para saber se também faz parte dos nossos planejamentos para o médio e longo prazo. E o que é que isso pode trazer, né, de pensamentos futuros para a gente, como que a gente pode encarar melhor agora essa empresa. Então é isso, pessoal, até mais, um abraço e tamo junto.